Saudações investidores! Agora o Bitcoin cotado a 58 mil dólares. Bitcoin que tem um dia de fortes emoções. Depois do vídeo de mais cedo a gente chegou a romper para cima com volume o nosso padrão de continuação, porém fizemos uma armadilha e não conseguimos segurar na região, inclusive tendo um dump que levou o preço abaixo do último fundo, testando 57 mil dólares. Hoje, meu principal objetivo vai ser falar tecnicamente sobre esse price action, que dá uma grande oportunidade para eu relembrar a vocês a questão da oferta e da demanda na prática no trade. Além disso, eu também quero fazer uma análise de sentimento e te mostrar como os nossos indicadores atualizaram aqui. Depois da análise do Bitcoin, quero analisar as duas altcoins mais pedidas, que foram o Ethereum e a ADA Cardano, que também fez um movimento incrível. Então vamos lá. Já começa aqui com uma análise do Bitcoin numa hora, né? Relembrando vocês o que estava acontecendo no vídeo de mais cedo. No vídeo de mais cedo a gente estava basicamente aqui, né, querendo que o Bitcoin fizesse mais um fundinho, pelo menos na região do 0,382, para ir ter um padrão de continuação da alta rompendo para cima, né? O que aconteceu foi que a gente chegou a testar os 57.500, infelizmente não foi lá no 57, onde era a maior oportunidade de acumulação, e já explodiu para cima, né? Porém, com essa explosão, acho que foi um pouco exagerado, um pouco muito rápido, a gente fez uma armadilha aqui em cima e pá, voltou tudo formando uma nova mínima, né? Então, de cara, eu já vejo aqui que os suportes do vídeo de mais cedo continuam os mesmos, tá? A gente continua com essa região de intenso suporte entre a região dos 57 e 55 mil dólares, inclusive 57.500 também sendo uma zona importante. Porém, essa armadilha gera uma incerteza no mercado e gera na análise técnica um pouco mais de cautela para a gente acreditar na alta do Bitcoin, tá? E por quê? Pensa comigo. Levando em consideração os conceitos de oferta e demanda na prática aqui. Vocês sabem que nesse momento, depois de o preço ficar tanto tempo aqui e o Fed fazer um anúncio e a gente pumpar, muitas pessoas acabaram shortando e vendendo o Bitcoin nessa região, correto? Então essas pessoas que venderam ou shortaram o Bitcoin, muitas delas ainda estão com a ordem aberta ou esperando o Bitcoin voltar nessa zona. O que essas pessoas vão fazer quando o Bitcoin, a grande maioria, né? Quando o Bitcoin voltar aqui? Elas vão correr para ou sair no 0 a 0 do short dela ou com lucrinho, ou recomprar o Bitcoin e falar assim, pô, voltou na meu ponto de venda? Vou comprar. Essas pessoas acabam criando uma demanda muito grande que não deixa o preço continuar caindo, né? Porém, o que a gente tem nas últimas horas? Justamente o contrário. A gente tem que, nesses candles de extremo volume que a gente teve aqui, nessa armadilha, muitas pessoas acabaram comprando aqui, nesses topinhos. Então, eu posso até ir nos 5 minutos e mostrar para vocês o VPVR, para vocês verem o tanto de gente que acabou comprando errado ali nesse topo. Ou seja, agora a gente também tem muitas pessoas acima. E se o preço começar a voltar aqui, o que essas pessoas vão tentar fazer? Essas pessoas ou vão tentar vender, né, já que elas compraram um Bitcoin errado aqui, ou sair da operação dela no 0 a 0 com lucrinho, criando uma oferta que dificilmente vai deixar o preço passar. Ou seja, tem incerteza para os dois lados nesse momento, investidores. E a análise técnica nesse momento eu realmente não acho que seria uma grande aliada aqui para a gente definir para onde o preço vai, para onde vai as probabilidades. Realmente, nesse momento, está bem indefinido. Porém, nós temos a análise de sentimento que pode nos auxiliar ainda mais em momentos de indecisão, né? Então aqui, o que eu vejo nesse momento? Ó, se perder os 45 mil dólares, problema, provavelmente vamos ter uma correção bem mais significativa. Porém, se o preço demonstra força e consegue romper essa região aqui entre, vamos chegar até mais perto aqui para a gente ver onde as pessoas estão presas, entre a região ali dos 59 mil dólares, eu acho que é onde começou a ficar bastante gente presa, 59.100 ali e os 60 mil dólares, aí eu acho que o Bitcoin vai para a máxima histórica, tá bom? Então a gente tem esses dois pontos extremamente importantes, tanto de suporte quanto de resistência, que na minha opinião vão definir aí o mercado e a tendência de uma maneira mais clara para os próximos dias. Tranquilo? Vamos para a análise de sentimento. Na análise de sentimento, a gente pode ter algumas constatações com agora, tá? Hoje foi uma loucura mesmo. O nosso rompimento, ele não estava sendo confirmado pela análise de sentimento. Afinal, a gente estava com o nosso long short ratio subindo aqui no começo, olha só. Mas o preço começou a consolidar lá em cima, depois aqui desse candle, que o preço testou 60 mil dólares e começou a cair aqui. E aqui a gente tem duas maneiras de interpretar, tá? Primeiro, será que era um bom rompimento para eu entrar? Caras, eu acho que não. Por quê? Porque se a gente for olhar antes do rompimento, a gente estava com o nosso long short ratio aqui basicamente em 2.5, se você pegar um pouco mais atrás em 2.28. Depois que a gente chegou na mínima aqui, o preço foi testar de novo 59, o long short ratio estava em 2.5, ou seja,
No mínimo ficou na mesma, subiu aqui, tá? O que a gente quer ver num rompimento, e você pode ver isso no vídeo de mais cedo hoje, é o preço rompendo para cima e o long short ratio caindo, formando uma nova mínima com o preço formando uma nova máxima. Claramente não é o que aconteceu aqui nesse momento, tá? Inclusive, talvez parte dessa armadilha possa ser explicada pelo grande risco que é se ter o long short ratio em 3, em 2.6. Isso são muitos longs para cada short no mercado. E querendo ou não, isso é um indicador que mostra ganância, que mostra que tem muitas pessoas posicionadas. Então o que o mercado faz depois disso? O mercado basicamente manda o mercado para o outro lado para, enfim, captar a liquidez que a gente estava falando no vídeo de mais cedo, tá? Então, uma hora ou outra, caras, as instituições vão lá e captam a liquidez. É isso que elas fizeram aqui embaixo e formaram um fundinho importante próximo aos 57 mil dólares, tá? Nesse momento aqui, vamos até para os 5 minutos no curto prazo para você ver o que está acontecendo e você que já sabe da análise de sentimento, interpretar isso aí. Como você interpreta esse indicador subindo e esse aqui subindo? 2 segundinhos para você pensar. Isso não é bom, né? Isso é bearish. Por quê? Porque o preço está caindo aqui e tanto o nosso long short ratio quanto o nosso CVD estão subindo. Isso mostra que muitas sardinhas estão comprando aqui neste momento, o que não me deixa muito otimista com essa tendência do Bitcoin, como por exemplo a gente fazer uma compra igual a gente queria fazer entre os 57.500 e 56 mil dólares hoje mais cedo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar a poeira abaixar, vamos ver se a gente forma um padrão aqui e tal, para onde o padrão romper, a gente pode ter uma entrada desde que esses indicadores melhorem, tá? O long short ratio aqui, por exemplo, tá indo buscar a máxima histórica de novo, tá em 3,25. E o CVD, se eu não me engano, está na máxima histórica, sim. Então eu acho que é um momento de muita cautela, tá? É um momento realmente da gente entender que a tendência do Bitcoin ainda é de alta, afinal a gente ainda tem muito suporte abaixo aqui pelo VPVR, mas essa armadilha, juntamente com os indicadores de sentimento, pedem cautela pra gente no Bitcoin. Essa é pelo menos a minha opinião. Se a gente desce um pouco mais, vai lá de novo nos 57 mil e esses indicadores melhoram, opa, oportunidade pra gente entrar. Não é o caso no momento. Beleza, investidores? Continuando aqui, então, indo para uma análise do Ethereum, né? O Ethereum que foi a mais pedida no último vídeo. O Ethereum, na minha opinião, a gente está num ponto decisivo, tá? Por quê? Porque basicamente a gente tem uma linha de tendência muito importante que vem aqui de bastante tempo e que, se for rompida, a gente vai reverter a tendência do Ethereum aqui em muitos tempos gráficos. Repara que todas as nossas médias estão bem próximas aqui, isso normalmente é bom para nós traders. Por quê? Porque isso nos mostra que a gente provavelmente vai poder operar para os dois lados. Porque se a gente rompe aqui para baixo, eu vou estar operando a favor de todas as médias, ou seja, a favor de todas as tendências aqui. Porém, se isso rompe para cima, para mim ainda é melhor. Por quê? Porque eu também vou estar operando numa tendência de alta no diário no Ethereum. Então, qual que é o meu plano de jogo aqui? Se romper para baixo, eu acho que eu não vou fazer nada. Afinal, a gente ainda está numa tendência muito clara de alta no diário. Porém, se romper para cima aqui, eu acho que a gente tem um trade de long no Ethereum, tá? Então, eu ficaria de olho aqui em 2 pontos, tá? Um ponto um pouco mais arriscado seria esses 1.805 dólares e um ponto um pouco mais conservador seria os 1.840, tá? Se romper os 1.840 aqui, forma um pivôzinho pá. Eu acho que é o ponto ideal para você pensar numa entrada no Ethereum pela análise técnica, beleza? Olhando aqui um pouco da análise de sentimento, a análise de sentimento do Ethereum a gente pode ver alguns pontos interessantes também que não pesam muito a favor do Ethereum, tá? Primeiramente, o long short ratio. O long short ratio está subindo bastante aqui nos últimos dias, como você pode ver. A gente está basicamente aí com basicamente a mesma coisa que o Bitcoin, né? 3.20 no long short ratio, isso não é muito bom, tá? O CVD também está renovando máxima numa divergência clara, com o preço formando novas mínimas e o CVD subindo. Então, como que eu posso operar o Ethereum aqui? Somente se a gente tiver essa confirmação na análise técnica e a gente tiver os 2 indicadores, ou pelo menos um deles, tá? Isso depende muito do price action e da subjetividade, né? Do dia a dia, a gente vai tendo esse feeling aí para ver se a gente vale a pena operar esse rompimento para cima ou não. Neste momento, eu realmente não pensaria em compras no Ethereum, porque a gente precisa tanto confirmar a análise técnica quanto confirmar na análise de sentimento. Beleza, investidores? Continuando aqui falando um pouquinho da ADA Cardano, né? A ADA Cardano, que pela análise técnica continua numa tendência de alta, porém a gente teve um movimento extremamente volátil, um movimento que pode reverter a tendência na ADA Cardano, tá? Então, basicamente, a tendência ainda é de alta. Eu acredito que essa zona de suporte aqui é muito significativa, é uma zona de suporte que o preço tem que segurar, tá? Se a gente perde essa zona aqui dos 1,10, já seria ruim, e uma confirmação da reversão da tendência, para mim, seria na região aqui abaixo do $1. Na
98 cents, tá? Se perde os 1,10, extremamente bearish. Se perde os $1, provavelmente uma correção mais significativa aí no semanal, no diário, pelo menos. Beleza? E olhando aqui agora, né, por que esse é um movimento extremamente interessante para a ADA, é um movimento extremamente assim que vale a pena a gente se debruçar tanto na análise técnica quanto na análise de sentimento. Porque a gente tem muito volume, tá? Não tinha tanto volume assim na ADA, eu acho que nunca teve tanto volume assim na ADA Cardano. Né? Acho que não, acho que realmente nunca teve, foi a vez que a gente teve mais volume em 4 horas na ADA Cardano. E normalmente quando a gente tem muito volume, é um ponto de decisão. E para mim aqui a gente pode ter formado um topo e esse volume pode ser um volume de começo de tendência de baixa, tá bom? Então tomem cuidado, tá? Eu tava de olho para fazer entradas na ADA aqui, não vou fazer de novo por causa justamente deste volume. Tranquilo? Continuando aqui agora e falando um pouco da análise de sentimento, tá? Porque a gente também tem considerações bem legais aqui na ADA. Tivemos a maior liquidação da história da moeda, tá? Se eu pegar aqui no 4 horas, vocês vão ver que não teve nenhuma liquidação nem próxima a isso aqui nos últimos meses, repara. Então, realmente, foi a maior liquidação da história aí da ADA. Essa queda fez aqui, basicamente, 65 mais 10, basicamente 75, quase 80 milhões de dólares serem liquidados somente nesses candles aqui da queda. Então, realmente, é muita gente sendo liquidada. E aqui é uma coisa que eu sempre falo com vocês a respeito do Open Interest. Tá? O Open Interest, ele, querendo ou não, é uma grande oportunidade para as instituições. E a ADA Cardano estava com o Open Interest na máxima histórica. A gente estava com 370 milhões de Open Interest. E sem 370 milhões em Open Interest, quer dizer que tem 370 milhões de contratos em long. Então o que as instituições fizeram aqui? Elas basicamente mandaram o mercado para o outro lado com toda a força e conseguiram o que elas queriam. Liquidar 70 milhões de pessoas, de contratos na ADA Cardano. Nunca tinha acontecido isso na história, tá bom? Então, essa liquidação é algo, assim, teoricamente positivo, que pode ser uma acumulação? Com certeza, tá? Mas, devido a esse grande volume, devido a esse movimento aqui, que pode ser uma reversão de tendência, pô, eu não vou me arriscar a fazer um trade aqui na ADA, tá? Nem de long, nem de short, eu acho que é melhor a gente ter cautela nesse momento. E a gente tem várias oportunidades hoje aí, então não vou me arriscar aqui na ADA Cardano. Não vou shortar porque a tendência ainda é de alta, e não vou fazer um long porque a gente tem um volume de possível começo de tendência. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Não esquece de deixar o like aí e se inscrever, caso não seja inscrito. E detalhe, meu computador tá consertando, então se o som tá um pouco estranho, se tem algum problema aí, eu não tô aparecendo também, vocês me desculpem aí, tá? Amanhã a gente volta à programação normal. Então é isso, um forte